Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Relatos Assombrados. Se você gosta de vídeos de terror, histórias de assombração, coisas relacionadas a isso, você está no canal certo. Já aproveite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo agora mesmo, porque vai ser um vídeo muito legal. Comenta aqui o que você achou do vídeo e vamos lá para mais uma história. Meu nome é Daniel Bastos, sou jornalista investigativo há mais de 15 anos. Já cobri de tudo um pouco, guerra de facção, tráfico humano, desaparecimentos, mas nada, absolutamente nada, se compara com o que eu vivi em 2019, no coração da floresta amazônica, próximo à fronteira entre Brasil e o Peru. Essa é a história que nunca publiquei até agora. Tudo começou em uma pauta aparentemente simples. A ONG para a qual eu prestava serviço havia recebido uma denúncia sobre o desaparecimento de 2 missionários americanos em uma região remota da Amazônia. Eles estavam tentando contato com uma tribo considerada isolada, os Kairi, um povo quase mítico mencionado por alguns etnólogos e ignorados por muitos. A missão dos americanos era arriscada e polêmica, algo que, além de eticamente questionável, beira a morte. Segundo especialistas, os Kairi tinham uma fama hostis, mas o que chamou minha atenção foram os relatos estranhos que vinham junto com o desaparecimento deles. Vozes na mata, animais mortos em círculo, rituais à meia-noite. É uma lenda local que falava sobre o espírito que caminha sem sombra. Eu não podia resistir. Arrumei meu equipamento, peguei autorização com o IBAMA e com o apoio de um guia local chamado Raul, parti em busca da aldeia dos Kairi. Chegar lá foi um inferno. Foram 5 dias de barco pelo rio Juruá, depois trilhas apertadas por dentro da floresta, mosquitos do tamanho de passarinhos, calor sufocante e um cheiro constante de umidade e decomposição. Raul parecia cada vez mais tenso à medida que nos aproximávamos do território Kairi. Ele falava pouco, mas quando chegamos a um ponto onde a mata parecia mais densa, ele parou de andar e disse: "Aqui a gente se despede, seu Daniel. Eu não passo dessa linha." Eu ri achando que era brincadeira, mas ele estava sério. Disse que dali em diante era a terra dos espíritos. E deixou comigo um amuleto de madeira com desenhos estranhos. Pedi explicações, mas ele apenas disse: "Se eles te aceitarem, você vai entender. Se não, pelo menos isso pode te proteger por uma noite." E se foi. Fiquei ali sozinho com minha mochila, câmera, gravador e um caderninho de anotações. E foi então que a floresta mudou. A mudança foi sutil, mas inegável. O ar ficou mais denso, como se tivesse atravessado uma barreira invisível. Os sons da floresta, pássaros, grilos e murmúrio das folhas cessaram de repente. O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir meu coração batendo. Andei por mais algumas horas, guiado apenas por uma bússola e pelo instinto. Foi quando vi a primeira marca, um círculo de cinzas queimado no chão, cercado por pequenas estacas de madeira entalhadas com rostos humanos distorcidos. No centro havia apenas pretas, pedaços de ossos pequenos, talvez de macacos ou pássaros, e algo que me gelou a espinha. Uma cruz de cabeça para baixo, entalhada num pedaço de madeira vermelha. Ali eu quase voltei. Mas algo me fazia continuar. Curiosidade, insensatez ou algo que já estava me puxando para dentro daquilo tudo? Finalmente, perto do fim do dia, fui cercado por 3 homens. Altos, magros, pintados, da cabeça aos pés, com um pigmento escuro que parecia carvão misturado com sangue. Cada um carregava uma lança com penas brancas na ponta. Os olhos deles não tinham raiva, mas também não tinham recepção. Era como olhar para um abismo. Não disse nada. Apenas levantei as mãos devagar, tentando mostrar que não era uma ameaça. Um deles pegou o amuleto que Raul havia me dado e, ao ver os símbolos, fez um som grave com a garganta. Eles me cobriram com um tecido feito de palha e me conduziram até a aldeia. A aldeia dos Kairi era diferente de tudo que eu já tinha visto em minha vida. As ocas eram baixas, circulares, quase enterradas no chão, como se evitassem o céu. Havia crianças, mulheres, idosos, todos quietos. Não ouvi risos, não vi fogueiras. Tudo era escuro, cinzento, abafado. O clima era como de um velório.
O mais estranho era o centro da aldeia, uma clareira circular rodeada por 12 totens. Cada um representava um animal da floresta. Jaguar, anta, macaco, arara, peixe-boi. Mas os olhos de todos os totens estavam arrancados. Fui conduzido até um ancião. O rosto dele era coberto por uma máscara de madeira entalhada com uma caveira. Ele não falava português. Mas uma jovem mulher apareceu e se apresentou como Nayá, a única que parecia entender nossa língua. Eles te deixaram entrar? Ela disse. Porque o espírito te chamou. Que espírito? Ela apenas apontou para o centro do círculo. Ele anda à noite, sem sombra, sem som. Ele escolhe quem deve ficar e quem deve desaparecer. Nos dias seguintes permaneci na aldeia observando. Com o tempo percebi que os Kairi não me consideravam um hóspede, mas um condenado a um julgamento. Era como esperassem que algo acontecesse comigo, algo inevitável. A floresta ao redor parecia viva. À noite eu ouvia passos do lado de fora da minha oca, passos que paravam na porta. Não eram humanos, não eram animais, eram algo intermediário. Comecei a entrevistar Nayá, sempre com cuidado. Ela me contou sobre o espírito sem sombra, um ser antigo que habitava aquela terra antes dos Kairi, antes dos humanos, até mesmo antes do tempo. Ele não tem forma, disse ela, às vezes aparece como um animal, às vezes como um homem, mas o que denuncia é a ausência de sombra. Nenhuma luz toca ele. E o que ele faz? Leva os que desafiam a floresta, ou os que quebram o silêncio da mata. Na quinta noite, fui acordado com um som diferente. Era uma espécie de sussurro vindo de fora. Peguei minha câmera e saí da oca com muito cuidado. A aldeia estava vazia. Todos haviam desaparecido. A única coisa que vi foi uma figura no centro da clareira. Alta, magra, estava de costas, mas havia algo de errado com ela. Sua cabeça era alongada. Seus braços pareciam flexíveis demais. Quando me aproximei, notei o mais aterrador. Não projetava sombra, mesmo com a luz da lua cheia. Levantei a câmera. Queria registrar, precisava registrar. Mas ao olhar pela lente não havia nada. A figura desaparecia na gravação. Era como se fosse invisível para a tecnologia. Mas aos meus olhos, ali estava, parada, me olhando agora. Sem mover a boca, ela falou dentro da minha mente. Você foi chamado, mas não pertence. Dei um passo para trás. Volte enquanto pode. E então sumiu, desapareceu no ar como uma fumaça sendo sugada pelo vento. Na manhã seguinte, a aldeia estava novamente cheia, como se nada tivesse acontecido. Mas todos me olhavam diferente. Até Nayá evitava meus olhos. Você viu, não foi? Ela perguntou. O que ele quis dizer? Ela baixou a cabeça. Que você tem até o próximo ciclo da lua para partir. Depois disso, será parte da floresta para sempre. Comecei a me preparar para partir. Não era apenas medo, era instinto. Algo na minha alma gritava que o espírito sem sombra não era uma metáfora. Nem uma lenda indígena distorcida. Era real, era antigo e estava me observando. Fiz as malas discretamente, evitando chamar atenção, mas nas vésperas da minha saída algo terrível aconteceu. Uma criança da aldeia sumiu. A comoção foi silenciosa, sem gritos ou choro, mas os olhares dos anciãos diziam tudo. Formaram um círculo na clareira, acenderam uma fogueira com ervas que ardiam como um cheiro amargo e começaram a entoar cantos gutoriais. Os totens pareciam vibrar. Eu filmei o ritual até minha câmera travar sozinha, bateria cheia, cartão de memória vazio. Algo no ambiente mudou de novo, o céu escureceu, embora fosse apenas meio da tarde, e então a floresta gritou. Foi como se 1000 vozes sussurrassem em uníssonos, mas nenhuma delas era humana. Naquela noite ouvi batidas do lado de fora da oca, primeiro leves, depois mais fortes. Quando saí, não havia absolutamente ninguém. Mas as pegadas estavam ali, não humanas. 3 dedos longos, afundados na terra como garras de um predador.
Elas iam até a margem do rio e desapareciam, como se a criatura tivesse simplesmente subido aos céus. No dia seguinte, Naé me levou até um local proibido da floresta. Disse que era minha despedida. Caminhamos por horas até chegarmos a uma caverna escondida por cipós e folhas grossas. Lá dentro, os desenhos na parede pareciam ter milênios. Representavam um espírito sem sombra em várias formas. Animal, homem, névoa, árvore, até como um espelho negro que engolia tudo ao redor. No centro da caverna havia uma alçada humana com roupas que batiam com a descrição dos missionários desaparecidos. Eles desafiaram a floresta, disse Nayar. Pregaram sobre um Deus que não era o nosso e quebraram o silêncio. O que aconteceu com eles? Ela me olhou, fria. Foram colhidos. Saí da aldeia na manhã seguinte. Os Kairi não se despediram, apenas viraram as costas enquanto eu partia. Naya me deu um último aviso. Não fale sobre isso, o espírito ouve, mesmo longe da floresta. Ignorei, voltei para Manaus, entreguei o relatório à ONG, mas omiti os detalhes sobrenaturais, ninguém acreditaria. E quem acreditasse poderia querer voltar lá, mas tentei publicar algo por conta própria. Um artigo sobre a tribo, a cultura e as crenças. Na semana em que ia lançar a matéria, recebi um envelope anônimo. Dentro, apenas uma fotografia. Era eu na aldeia, dormindo, visto de cima como se alguém ou algo tivesse me observando à noite. Na parede, acima da minha cabeça, algo estava desenhado em sangue, a silhueta de uma figura sem sombra. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Faz 5 anos que essa história aconteceu. Desde então, evito qualquer lugar cercado na mata. Às vezes sinto uma presença me seguindo à noite. Luzes piscam sem motivo. Câmeras travam quando aponto para janelas escuras. E o mais estranho, minha sombra por vezes parece não me acompanhar. Ela falha, trepida, às vezes não aparece em fotos. Talvez o espírito não tenha me levado naquela noite, mas marcou algo em mim. E só está esperando o momento certo. Se um dia eu desaparecer, saibam que não foi um acidente. Foi a colheita.